Um, dois. Te adoramos, ó Deus. Maravilhoso Tu és, Senhor. Engrandecido, exaltado seja o Teu santo nome. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença, no Teu altar, na Tua graça. Te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Senhor, para Te adorar e para Te servir. Obrigado, Espírito Santo. Sê conosco em nome de Jesus. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, você que está em pé. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Aleluia. Grande e poderoso Tu és, Senhor. Amém. Mais um dia na casa do Pai, aprendendo da palavra do Senhor com os amados irmãos. Hoje seria o terceiro e último dia desse estudo sobre o Espírito Santo. Nós já falamos sobre o Espírito Santo, sobre os nomes dados ao Espírito Santo, e hoje nós iremos aprender sobre os símbolos do Espírito Santo. Amém? Vou fazer uma oração para iniciar. Feche seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entregamos nossas mentes, os nossos corações em Tuas mãos. E pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, dando a nossa sabedoria, para que possamos, ó Pai, entender a Tua Santa Palavra, que possamos praticar a Tua Santa Palavra, Senhor. E nós repreendemos todo espírito maligno de confusão, de incredulidade, se houver no nosso meio. Que o Senhor venha abater em retirada neste lugar, Senhor, trazendo sobre nós entendimento da Tua Palavra e a prática da Tua Palavra, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, para que possamos, Senhor Deus, praticar tudo o que iremos aprender. Em nome de Jesus, amém. Gostaria que os queridos irmãos abrissem sua Bíblia em Zacarias 13, versículo 9. Iremos aprender sobre os símbolos do Espírito Santo. Um deles é o fogo, a água, o vento, o selo, o azeite, a pomba, a nuvem e a luz. Iremos falar sobre o fogo do Espírito Santo. Zacarias 13, versículo 9. Quem achou? Zacarias vem antes de Mateus, antes de Malaquias, meio da Bíblia. Zacarias 13, versículo 9. Diz o seguinte: farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará meu nome, e eu ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Fogo, ele simboliza o juízo, purificação e demonstração de poder. Poder para quê? Para esterilizar, moldar e derreter. Amém? Outro versículo que fala sobre ele, Mateus 3, 11. Irei falar algumas referências para testificar que não é só num lugar, mas em toda a Bíblia fala sobre isso. Em vários versículos. Mateus 3, versículo 11. Não sei se está funcionando o telão, está lá. Pegou. Quem não conseguiu abrir, pode estar seguindo no telão. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Atos 2, versículo 3. Atos 2, versículo 3. Culto de estudo bíblico é assim mesmo, irmãos. É muita Bíblia. Precisa estar bem familiarizado com a palavra da verdade para não ficar perdido. Atos 2, versículo 3. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O Espírito Santo se manifesta como fogo, porque quer acender na nossa alma o ardor, o desejo de comunicar a todos o calor do amor de Deus. Aí você me pergunta, fogo, por que fogo? Para isso,
aquilo que esquenta, aquilo que arde. Se esse amor do Espírito Santo, se esse amor de Deus está em ti, você vai querer transferir para os que estão perto de você. O Espírito Santo se manifesta como fogo, porque quer acender na nossa alma o arder, o desejo de falar, de comunicar, de levar as boas novas, o calor do amor de Deus para todos. Que se encarnou e morreu e ressuscitou para nos salvar, para a nossa salvação. Amém? O Espírito Santo, ele aparece como línguas estranhas, porque quer proclamar a palavra de Deus para todos os povos, raças, tribos e nação. Você imagina, por que línguas diferentes, línguas estranhas? Para alcançar todos. Todas as nações, todas as tribos, todas as línguas. Ninguém pode ficar de fora. Todos os idiomas, todos precisam ouvir o amor de Deus e receber o fogo do Espírito Santo. Para quê? Para que esse fogo? Para que esse poder, essa chama? Não é fogo de fósforo, de fogueira. É um fogo que está dentro de nós. Um fogo que arde dentro de nós. Se nós aceitamos Jesus Cristo como o nosso único e Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador, é para proclamar o Evangelho de Cristo para os outros. E sem o fogo do Espírito Santo você não consegue. Porque vem o quê? Vem a timidez, vem o medo, vem aquela coisa, incerteza. Será que se eu falar da palavra, aquela pessoa vai aceitar? Então, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus com fogo, nós criamos coragem, intrepidez. Vou falar, vou fazer, o Senhor está comigo. Aquela certeza, aquela segurança. E algo dentro de nós arde como fogo para levar a palavra para todos que estão perto da gente. Amém? Atos 2, 3 e 4 eu já li, né? E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essa parte sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós iremos estar recebendo esse estudo na próxima terça com o nosso pastor Ricardo, que vai estar falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Não é a minha área. Estou falando sobre o Espírito Santo, que nos capacita, que nos dá coragem, que nos dá ânimo, que nos dá certeza para proclamar o Evangelho a toda criatura. Amém? Joel 2, do 28 ao 29. Joel 2, do 28 ao 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre todas as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito Santo. Aqui não tem aquela discriminação. Há muitos anos, no Novo Testamento, como eu já falei na última aula, naquela época, no Velho Testamento, alguns eram separados. Alguns recebiam sacerdotes, sumos sacerdotes, profetas. Alguns recebiam o Espírito Santo para fazer a obra, para proclamar algo que Deus enviou. Depois de Cristo, em Atos, quando veio o Espírito Santo sobre a igreja, foi derramado para todos, como diz aqui. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo filho e toda filha. E eles profetizarão. Hoje em dia você vê jovem profetizar, é difícil, né? O que é profetizar? É declarar vitória, declarar bênção, declarar transformação. Isso é profetizar. Hoje em dia os jovens só falam gírias, palavras que eu já falei da outra vez, palavras torpes, que não agrada a Deus. Um amaldiçoa o outro. Você não vê jovem, mas a Bíblia fala que nossos jovens precisam profetizar. E profetizar o que? Bênção. Se o mundo aí fora diz que você não vai dar certo, você tem que falar, vou dar certo, sim. Se você recebe alguma palavra negativa, você não pode aceitar isso sobre você. Repreenda esse mal e fala, não, eu vou dar certo. Eu vou ser bem-sucedido. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou ter um bom casamento. Eu vou ter um bom emprego. Eu vou ter uma boa família. Sempre pensar positivo. Crendo que o Espírito Santo está sobre ti. Porque a Bíblia precisa ser vida em nós. Se a gente lê por ler, vai ser um outro livro qualquer. Mas quando nós lemos e cremos que o que está aqui pode entrar dentro de nós,
Isso sim traz transformação. Os vossos velhos terão sonhos. Ela achou? 2, 28, 29. Deve estar no 28. Os vossos velhos terão sonhos. Hoje em dia os senhorzinhos, os idosos estão tudo mirradinho dentro da sua casa, com medo da Covid, com medo das doenças, da violência, do assalto, né, do sequestro. Está acontecendo tanta coisa. Os velhinhos estão encolhidos dentro do teu lar. Mas a Bíblia fala que os vossos velhos terão sonhos. Sonhos de quê? Sonhos de vitória, de ter seus filhos abençoados, seus netos abençoados, seus bisnetos abençoados, sua geração transformada. Por isso é necessário que nós, vocês os mais velhos, os idosos, profetizem, orem, para que Deus transforme os seus filhos, suas famílias, todos aqueles que estão perto da gente. E os vossos jovens terão visões. Terá algo novo. Não vai ver só isso que você está vendo, só o natural, só o que todo mundo vê. O jovem ele tem que ter uma visão espiritual, ver algo sobrenatural que ninguém está vendo. Alguém olha para você e fala, você não vai dar certo. Você está fazendo isso, mas você precisa crer, precisa ter uma visão. Eu vou longe, o Senhor está comigo. Creia nisso que você serve, creia nisso que você acredita, porque vai ser difícil os de fora acreditarem se a gente não crer. Não é verdade? Se nós não crermos no que nós servimos, os outros que estão perto não vão crer, não. Então creia, tenha visões, vocês jovens, creia que algo vai ser sobrenatural sobre a tua vida, tanto na vida financeira, na vida familiar, na vida espiritual, no teu ministério, que Deus tem algo novo para ti. Não fique acomodar a sua vinda para a igreja, sentar e depois ir embora para a tua casa. Peça para Deus te usar, para você fazer algo na casa do Senhor, para você ser um ministro na casa do Pai, para você se levantar como intercessor, como proclamador do Evangelho. E profetize na tua casa. Se sua mãe e teu pai tem algo que tem incomodado, vícios, drogas, estão em processo de separação, coloque diante do Senhor, não permita, não aceite. Busque em oração algo novo para o teu lar. Não aceite que o inimigo venha e destrua a tua casa, a tua família. Não aceite isso. Hoje você não está sozinho. Você tem Cristo, tem o Espírito Santo, tem o Todo-Poderoso do teu lado. Não permita que o inimigo venha e faça um rebuliço no teu lar. Se levante como guerreiro. Ore, proclame, jejue e profetize no teu lar, que o Senhor dará muitas vitórias, amém? Um outro símbolo do Espírito Santo é a água. Somos compostos por 60% de água no nosso corpo. A natureza precisa de água para nutrir as plantas, para ter o equilíbrio do ecossistema. A terra, o solo precisa de água. Os animais precisam de água. A água é importante para a vida. Quanto tempo a gente consegue ficar sem água? E você sabia se tomar muita água também faz mal? Tem que ter o equilíbrio. Diz que os estudos dizem que nós temos que tomar 2 litros de água por dia. Se passar disso, se exagerar, já dá um problema, já dá uma doença. Porque você perde nutrientes do seu corpo quando você toma muita água. E quando você toma menos água, você dá problema em todos os órgãos do seu corpo. Amém? Querendo dizer que a água é tão importante. Então o Espírito Santo tem o símbolo da água. Vamos ver em João 7, do 37 ao 39. João 7. Jesus, ele é a fonte de água viva. Aquele que beber dele jamais terá sede. Será saciado. Glórias a ti, soberano Deus. 7 do 37. João 7, do 37 ao 39. Vou ler. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha para mim e beba. Quem crê em mim, como a Escritura diz, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então fluirá de nós rios de água viva. Um outro símbolo do Espírito Santo é a água, que ela é a sobrevivência da vida. A água é um dos elementos indispensáveis para a sobrevivência da vida. E assim é a nossa vida sem o Espírito Santo. Precisamos dele para viver uma vida de obediência na vontade de Deus. É a mesma coisa que o ar.
Sem o ar, sem o oxigênio, nós não sobreviveríamos. Pessoas ficam segundos, minutos sem o ar, mas não pode ficar muito tempo, senão o seu corpo padece. A mesma coisa a água. Necessitamos da água para o nosso corpo, né? Então necessitamos do Espírito Santo para a nossa alma, para o nosso espírito. Ele é de suma importância. Vamos ler Isaías 44, 3. Isaías 44, versículo 3. Vou ler. Apareceu. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Você vê que o espírito é com letra maiúscula. Então é Espírito Santo de Deus. E a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Água. Jesus é a fonte de água viva. Aí fora, às vezes você toma água, nutre o teu corpo, mas você sente que está faltando água na tua alma. Algo que está precisando ser preenchido na tua alma, no teu espírito. Não é a água líquida, é a água do Espírito Santo. A presença de Deus é que nos preenche e nos surpreende. Amém? Te adoramos, ó Pai. Maravilhoso estudar sobre o Espírito Santo de Deus. É tão importante. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Porque nós rejeitamos o conhecimento, também Deus nos rejeitará. Ou seja, Deus fez essa carta para a gente. Se a gente não tem o prazer de ler, nem estudar, nem de meditar, nem tomar para a nossa vida, o próprio Deus nos rejeita. O outro símbolo do Espírito Santo é o vento. Vamos ler João 3, versículo 8. João 3, versículo 8. O vento nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. É assim como o Espírito Santo, nós sentimos a presença dele. João 3,8 diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, com letra maiúscula. Como eu disse, o vento nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. É assim a presença de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo. Você não vê, mas você sente você ser renovado, você ser restaurado, você sente que algo mudou na tua vida. E muitas vezes muitos são até curados. E Deus te faz ir lá no médico para você provar, porque às vezes são tão incrédulos. Será mesmo que aquele toque, aquela presença, aquele ardor, aquele fogo foi algo que Deus me curou? Vai no médico. Lá você vai testificar que você realmente foi curado. Deus é tão bom que deixa até os médicos aí, né? Para mostrar para a gente que é verdade. Aí, ó, tá a prova aí ali, o médico, a radiografia, o documento, a prova de que fomos tratados pelo Pai. Ruá é vento no hebraico e pneumo no grego. Em várias passagens são traduzidas por vento, brisa, fôlego, ar. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe para onde vem. É o que diz em João 3,8. João 20, 22. João 20, 22. Ai, vou ter que pular. João 20, 22. Soprou sobre eles o vento e receberam o Espírito Santo. Estou resumindo, senão não vai dar tempo. Várias passagens da Bíblia falam sobre o vento. Ezequiel 37, 9. Ah, isso é interessante ler. Ezequiel 37, 9. Acha para mim? Acha Ezequiel 37, 9? E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. Você vê que esse Espírito é de letra minúscula, né? É Espírito maligno. Profetizou sobre esse Espírito, ó Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que eles vivam.
Espírito Santo vem como vento, como foi que aconteceu no Vale de Ossos Secos. Quem sabe a história sabe que foi um momento que várias pessoas foram mortas. E ali misturou osso com osso, crânio com crânio, e o Espírito Santo veio com um vento tão poderoso que foi juntando partes por partes. Pernas com as pessoas certas, seus próprios corpos, foi ressurgindo e ali trouxe vida. O Espírito Santo veio com vento e trouxe vida para aquele povo. A nossa vida precisa ser conduzida pelo Espírito Santo, ou seja, a nossa vontade precisa estar sujeita à vontade de Deus. É por isso que na nossa oração, a oração do Pai Nosso, nós oramos que seja feita a tua vontade. Nós oramos, Pai Nosso, seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como no céu, mas nós queremos muitas vezes fazer do nosso jeito. Deixa a vontade de Deus de lado, esqueço dessa oração e quero fazer do meu jeito, da minha maneira. Pode ir, você vai quebrar a cara, vai vir chorando, mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, tão bom, tão amoroso, que Ele vai, nos acolhe, nos conserta, enxuga nossas lágrimas. Começa de novo, filho, vamos começar de novo. Deus é maravilhoso, mas precisamos estar no centro da vontade do Pai. Em Atos 2:2 diz: de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, diversos lugares da Bíblia fala sobre esse outro símbolo, o vento do Espírito Santo sobre nós. Outro símbolo é o selo. Selo? O que é selo? Aqui é selo de carta, mais ou menos isso? Pode ser. Vamos lá. Qualquer objeto que seja selado o identifica como propriedade exclusiva de alguém. O selo é a garantia. O Espírito Santo nos dá a garantia da salvação. Do objeto que não será conduzido com qualquer outro, pois trata-se de uma marca pessoal intransferível. O cristão é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou te falar. Antes, quando você não tinha Jesus, você podia fazer o que você quisesse da sua vida. Você tinha um livre-arbítrio, a livre escolha, livre vontade. Para de acorda aí, mas livre escolha, faço o que eu quero. Acorda, menina. Mas depois que você aceitou Jesus, você não tem livre-arbítrio. Tem uns crentes que falam, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, não tem nada. Você tem antes de aceitar Jesus. Depois que você aceitou, Ele que manda e desmanda, Ele comanda, Ele que dirige. E acabou. Se fosse assim, não tinha aceitado antes. Agora que aceitou, faça o que Ele quer. Não é não? Obedeça, siga a regra, seja filho, seja amigo de Deus. Obedeça ao Senhor. Fomos separados, somos propriedade exclusiva. Não estudamos terça-feira passada que o Espírito Santo ele é zeloso, ciumento? Por causa disso, ele quer cuidar, quer proteger. Ele trouxe o selo, carimbou, você é a garantia, é a tua garantia do Espírito Santo. Ele te separa, te sela, porque você é propriedade do Senhor. Amém? O selo do Espírito Santo no ato da conversão confere a garantia da vida eterna ao novo membro da família de Deus. O Espírito Santo é o penhor da salvação, ou seja, a garantia. Agora você me diz uma coisa, não é porque o Espírito Santo é a garantia da salvação que você pode fazer o que quer, faz, apronta, volta, faz, apronta, volta, vai chegar uma hora que nessa hora que você está nesse percurso, você morre, vai para o inferno. O que adiantou aquele selo? Ou Jesus volta nesse momento da sua brincadeira com Cristo. Então tome cuidado. O Espírito Santo é tão valioso, é tão precioso, é tão santo, como diz Espírito Santo. Ele é santo e temos que nos santificar dia após dia. Então tome cuidado. Nós temos uma garantia em Cristo Jesus, mas isso pode ser tirado de você. Se continuar brincando de crente, vindo à igreja, aprontando aí fora, tome cuidado. Porque os olhos do Senhor estão por todo lado. Está olhando o que você faz, o que você pensa. Os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os bons e os maus. Então busque a tua salvação, não a perca por nada. Por nenhum prato de lentilha que te oferecerem, não vale a pena. Nada que te oferecerem, que nos oferecerem neste mundo, vale a salvação em Cristo Jesus. O que Ele fez na cruz foi sobrenatural. Nada se compara ao que o mundo oferece aí. Então, se você tem essa dificuldade, busque. Você fala, mas irmã, é tão difícil estar firme, buscando a santidade,
Olha, mas se você for pela tua carne, você não vai conseguir mesmo, não. Sozinho ninguém consegue. Temos que estar revestido com o Espírito Santo, com autoridade, com a armadura de Cristo, que está em Efésios 6. A armadura, ela protege a gente do alto da cabeça à planta dos pés. Você está com pensamentos impuros? Põe o capacete da salvação. Se você está indo por caminhos que te levam para o mal, coloque os sandálias do Evangelho da Paz. Está vindo coisa sobre ti, vem com o escudo da fé. Se o inimigo vem falar a palavra, joga a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ali vai se protegendo. Porque sozinho nós não iremos vencer, não. Mas estamos bem protegidos e bem acompanhados com o Espírito Santo, com a palavra da verdade, Deus, o sangue de Cristo, os anjos. Então tem muita gente ao nosso favor. Só cai no erro quem permite. Então tome cuidado e vigie, em nome de Jesus. Efésios 1, do 13 ao 14. Efésios 1, do 13 ao 14. Não achou? Eu procuro aqui. Aleluia, Senhor Deus. Amém. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendes nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Outra passagem que fala que fomos selados, separados, garantidos com o Espírito Santo da promessa. Amém? Em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados. Foi falado também numa aula anterior que o que nos entristece o Espírito Santo? Quem lembra? Que nós podemos deixar o Espírito Santo triste, sim. A Bíblia fala. E nós cremos na palavra. Efésios 4:30 diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo com o pecado. Aquilo que a gente sabe que não pode fazer, a gente vai e faz. Isso entristece o Espírito Santo. Quando a gente pode falar não, a gente vai e fala sim. Quando a gente pode não pegar, a gente vai lá e pega. Quando a gente ouve Deus falar, não faça isso, a gente vai lá e faz. O Espírito Santo se entristece, se magoa, e ele pode ser retirado de nós. Como o salmista Davi disse uma vez: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então significa que corre o risco de perder o Espírito Santo, sim. Então vamos tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Porque quando ele se entristece, ele se afasta. Porque num só lugar não pode habitar o bem e o mal. Como pode jorrar de uma fonte água limpa e água suja? É impossível. Ou jorra água limpa ou jorra água suja. Então analise bem. Se você se afastar do Espírito Santo, vai abrir um espaço na tua vida. O inimigo, ele está ao nosso derredor, procurando só uma brecha na nossa vida. Ele vai ver que tem um espaço e ele vai entrar. Por isso que Deus fala que a Bíblia fala que nós precisamos estar próximos de Cristo, cheios do Espírito Santo, transbordando da presença de Deus. Para quê? Para não dar espaço para o inimigo. Porque se ele chegar e ver tua casa limpa, tudo arrumadinho, brilhando, limpinho, se você não buscar a presença de Deus e não vigiar, ele vai entrar e vai fazer uma ruaça, vai destruir a tua vida. E a Bíblia fala que aquilo que entrou será 7 vezes pior do que já estava. Ou seja, se você era ruim, você vai ficar 7 vezes pior que aquilo. Por isso que muitos que estão afastados têm dificuldade em voltar. A Bíblia fala que é difícil um desviado, um afastado voltar a ter o amor, porque vem espíritos malignos sobre a vida dela. De repente a pessoa estava na igreja buscando a graça do Senhor, tocando, louvando, adorando, servindo, intercedendo. De repente ela se afasta, você vai ver, nossa, está pior. Está bebendo, está fumando, está usando droga, está roubando, está fazendo de tudo, traiu o esposo e está traficando, a pessoa fica pior mesmo. A gente sabe que acontece isso. Então tome cuidado. Estamos na casa do Pai, ouvindo a palavra. Deus está dando um alerta para a tua igreja. Tome cuidado, vocês jovens, que aí fora tem muitas ofertas. Você pode dizer não. Você tem a liberdade de dizer não. E Deus te dá força, te dá sabedoria. Amém? Te louvamos e adoramos, ó Pai. Um outro símbolo do Espírito Santo é o azeite. Já falamos sobre o fogo, sobre a água, sobre o selo, sobre o vento, e agora iremos aprender sobre o azeite. Está lá em Lucas 4, 18 e versículo 19.
Aí você me pergunta, mas por que terça-feira tem culto de estudo da palavra? Lucas 4, viu? Não sei se alguém olhou para mim com a dúvida. Lucas 4, 18. Aí você me pergunta, por que eu tenho que aprender tudo isso? Meu Deus, culto de terça-feira, podia ser uma culto, mas essa irmã está aí na frente falando coisas que às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo. E quando saio daqui eu não levo nem 5% do que eu aprendi. Mas porque o inimigo, ele vai atacar você através da palavra. Por isso que existem falsos profetas. Por isso que existem várias heresias aí fora. Porque eles usam a palavra para atacar as pessoas. Se a gente não conhece a palavra, a gente não vai poder se defender. Então, culto de terça é culto de estudo, para que você possa se proteger a tua mente contra os ataques do inimigo aí fora. Porque ele vai vir trazendo. Vai vir na tua porta batendo lá no sábado, no domingo, querendo falar umas heresias, umas mentiras. Se você está protegido pela palavra, a tua mente, você não vai ser atingido. Por isso a importância de aprendermos a palavra de Deus. Porque até mesmo Jesus venceu o inimigo pela palavra, né? Quando ele foi tentado, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E ele foi tentado. E o inimigo foi tão astuto que falou, eu vou pegar ele porque ele está fraco. Fique nós, 40 dias. Imagine, não conseguimos ficar nem um dia sem comer, né? Toda hora beliscando, né, Maria? Pega uma maçã, pega um biscoito. A gente toda hora quer beliscar. Imagina 40 dias sem comer. Eu estava zonza, com náusea, vendo tudo. Aquela mão daquela pedra virando pão. Eu já estava vendo aquela serpente virando uma face. Eu estava pensando em tudo. Então o diabo foi esperto. Ele falou, vou esperar Jesus jejuar, ficar se acabando de fome e vou oferecer um monte de coisa para ele. E ele vai fazer isso com a gente. Quando a gente estiver fraco. Mas não é de comida, fraco espiritualmente. Quando você estiver fraco, você não quer mais orar, você não quer mais vir para a igreja, você não quer mais ler a Bíblia, você não quer mais louvar, você não tem vontade na tua casa de fazer nada disso também, você está fraco espiritualmente. É aí que o inimigo vai te atacar. Porque ele sabe que você está fraco e vai te oferecer outros pratos, como ele fez com Jesus. E se você lembrar deste momento do estudo, você vai ter uma arma contra ele. Amém? Sobre o azeite. Lucas 4, 18, 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. 19. A pregar liberdade aos cativos e restauração da vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Pois o Senhor me ungiu. O azeite. Quem aqui já foi ungido? Quase todos nós, porque vai várias vezes, hoje mesmo vão ser ungidos quem não foi, para você vir anunciar a palavra do Senhor. Ungido, separado, você pode ser enviado. Ungido é algo forte sobre a tua vida. Quando o profeta de Deus pega o óleo da unção e te unge, é como se você tivesse sido separado para fazer a vontade de Deus. Não adianta, você já veio para a igreja, então agora você já está separado. Já foi escolhido, não tem outra alternativa. Já foi eleito. Então, para fazer o que Deus quer que seja feito na tua vida. Amém? O mais conhecido dos símbolos atribuídos ao Espírito Santo no Antigo Testamento era usado para consagrar os sacerdotes e os reis de Israel. Ser ungido com azeite significava estar revestido de autoridade de Deus para determinada tarefa. Hoje, a igreja é ungida pelo Espírito Santo para executar a obra do Pai. Amém? Vamos ver Salmo 45, 7? Salmo 45, 7. Fala sobre o óleo da alegria. O Espírito Santo, ele derrama sobre nós o óleo da alegria. Salmo 45, 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Você vê hoje na igreja pessoas, acredito que nosso meio não tenha, mas existem em vários lugares pessoas que vão para a igreja tipo forçado. Sabe? Vou porque meu pai quer, porque minha mãe quer, porque minha avó briga, porque não tem para onde ir. Vem para a igreja desanimado, com uma tristeza. Sabe? Eu acredito que Jesus, ele se entristece quando vê uma situação dessa. Sabendo que muitos hoje gostariam de estar na casa do Pai, estão acamados, estão encarcerados. Muitos clamam em desespero para estar na casa de Deus, mas não podem. Estão entubados neste momento com doenças intermináveis.
e nós temos o privilégio de estar na casa do Pai e ficamos fazendo birrinha. Que possamos receber o Espírito Santo de alegria. Esse óleo de alegria venha derramar sobre nós. Às vezes você olha para o irmão está cabisbaixo, triste, e fala, puxa, para quê, né? Por quê? Se a Bíblia nos traz a alegria da salvação. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida, o que tem te entristecido e te magoado, mas não aceite isso, não. Porque o azeite do Espírito Santo, ele traz alegria. Alegria do quê? Alegria da salvação. Eu não estou feliz porque eu recebi Cristo, porque fui separado, sou eleito e vou para o céu. Isso não é motivo de alegria? É motivo de alegria. Muitos queriam estar no nosso lugar. E nós temos que louvar e glorificar a Deus, porque nós somos separados, nós fomos escolhidos, porque não fomos nós que escolhemos a Deus. Às vezes a gente fala, mas eu que escolhi aqui para a igreja, eu poderia ir para qualquer outro lugar. Não, foi Deus que nos escolheu, que nos nomeou, que nos separou. E temos que sempre estar gratos a Deus por isso, porque Ele quem nos viu no meio de uma multidão de pecadores, Ele falou, vou pegar aquele, separou, transformou, para transformar outro, e outro, e outro, e outro, e um monte ser levado para o céu. Amém? Esse é o objetivo. Marcos 6,13. A Bíblia fala que o óleo da unção servia para ungir os enfermos e eles serem curados. Hoje nós usamos isso também. Quando vem algum irmão com algum problema de doença ou outra situação, os sacerdotes, os líderes pegam o óleo e ungem aquela pessoa, simbolizando cura, transformação, o Espírito Santo sobre a nossa vida. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Você vê que tanto no Velho Testamento como no Novo fala sobre o azeite, que ele vem sobre a vida de cada um de nós para transformar. É a presença do Espírito Santo. É um dos símbolos do Espírito Santo para a nossa vida. Tiago 5,14. Tiago 5,14. Já estamos acabando. Eu sei que essa aula é bem sistemática, mas é necessária. Cansativa, alguns estão quase dormindo. Mas depois eu vou perguntar, pelo menos um símbolo do Espírito Santo, você tem que saber, você que está dormindo aí. Pelo menos um símbolo, tu vai ter que falar e falar o significado, e falar uma referência bíblica ainda mais. Porque eu estou falando um monte, não estou? É possível que eu não... Vai procurando aí, mira. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e olhem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Um outro símbolo do Espírito Santo é a pomba. Nos 4 evangelhos mostra sobre a pomba, mostra a pomba como símbolo do Espírito Santo. Em Mateus 3,16, Marcos 1,10, João 1,32 e Lucas do 3, do 21 ao 22. Eu vou ler somente Lucas 3, do 21 ao 22. Mas os outros 4 evangelhos falam sobre a pomba. Inclusive em Gênesis também fala, né? Gênesis 8, quando teve o dilúvio, que tomou conta da terra, de tudo que havia, veio aquele dilúvio. E Noé soltou uma pomba para saber se estava terra firme, e a pomba voltou com um galinho na boca, né? Significava que já estava na hora do povo sair da arca. Lucas 3, do 21 ao 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nesse versículo fala sobre a pomba. Universalmente, essa pomba, esta ave, ela simboliza o quê? Paciência, inocência, doçura, pureza, amabilidade, paz. E por ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo descer do céu em forma de pomba e pousar sobre o Filho de Deus, para indicar que aquele era o Messias. Então a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo.
Um outro símbolo é a nuvem e a luz. Lucas 1:35. Esse é o último símbolo que irei falar sobre o Espírito Santo. A nuvem e a luz. Está em Lucas 1:35. Lucas está pertinho, está no 3, é Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, ou seja, a nuvem. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E em Lucas 9, está pertinho também. Lucas 9, do 34 ao 35. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Amém? Esse é o último símbolo do Espírito Santo. Nós aprendemos vários símbolos do Espírito Santo. Quem for fazer teologia, vai aprender isso também. Mas vocês já estão prontos. Chegar a fazer a teologia, já vai saber algum símbolo, vai ficar mais fácil. Mas nós aprendemos na teologia sobre os símbolos do Espírito Santo. Para concluir, o estudo do Espírito Santo nos permite compreender a dimensão grandiosa e perfeita do amor de Deus para com a humanidade. Embora sendo procedente do Pai e o Filho, ele subsistia da mesma essência, a divindade do ambos, ou seja, os três são um. Como estudamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um tinha uma função, mas eles trabalham juntos. A maneira que o Espírito Santo age é linda, pois ele coloca diante de nós a imagem perfeita de Deus em contraste com as nossas imperfeições, nos convencendo das nossas iniquidades e assim nos conduzindo à presença de Cristo, único e suficiente Salvador. Em Coríntios 3:18 diz: mas todos nós, com o rosto encoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito de Deus. Após sermos feitos filhos de Deus, o Espírito Santo passa a atuar mais diretamente junto a nós, como um amigo. A sua presença nos restaura, nos santifica, nos purifica. Nós aprendemos até hoje sobre a função do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós recebemos Jesus, automaticamente o Espírito Santo vem sobre nós. Para quê? Para nos orientar, para nos dizer o que fazer, para nos guiar. Porque a Bíblia fala que o Senhor foi, mas Ele deixou conosco o Espírito Santo, que Ele é consolador. Ele está do nosso lado para nos ajudar, para nos apoiar, para nos orientar nas decisões, porque existem tantas decisões nas nossas vidas, se forem tomadas de maneira errada, pode ser fatal. E às vezes fica ali para a vida toda. Por isso o Espírito Santo vem sobre nós para nos dar sabedoria, entendimento, força e levar o Evangelho a toda criatura. Amém? A sua presença nos restaura, nos santifica, nos purifica e nos devolve a possibilidade de voltarmos a ter intimidade com Deus. Por tudo isso, na presença não deve ser extinta no meio de nós. A presença de Deus não deve ser extinta de dentro de nós. 1 Tessalonicenses diz: não apagueis o Espírito Santo. Muitos acham que o Espírito Santo ele se manifesta só com... se aquele culto não teve umas manifestação, uns pula-pula, umas línguas estranhas, o Espírito Santo não agiu. Mas o Espírito Santo ele age da maneira que ele quer. Há momento que o culto precisa, sim, cada um sente de uma maneira que quer. Mas o Espírito Santo ele é tão sábio que ele age no sobrenatural. Muitas vezes a pessoa está ali quietinha, mas o Espírito Santo está ali tocando, trazendo alegria, trazendo força, trazendo cura. Só quem sente sabe dizer, não é? Só nós que sentimos a presença do Espírito Santo podemos dizer o quanto ele é precioso. Então que essa aula venha trazer sobre nós entendimento, que possa ser realmente uma aula proveitosa em tudo que a gente for precisar daqui para frente. Se você se sentir sozinho, se sentir fraco, busque o Espírito Santo. Porque o que mais afasta o cristão da presença de Deus é a fraqueza espiritual. Engraçado que fica fraco aqui, mas fica forte lá fora, né? Aceita tudo que oferece. Mas tomemos cuidado e possamos buscar cada dia mais as coisas de Deus, a presença de Deus. Que o Senhor te encha de graça, te encha de sabedoria, de entendimento. Que você venha buscar o Espírito Santo sempre quando você precisar.
Não se sinta sozinho, você tem o Espírito Santo na tua vida para vencer as astutas ciladas do inimigo. E leia sempre a palavra, é porque é através dela que iremos vencer as tentações do inimigo. Que muitas vezes da nossa casa, no serviço, às vezes até na igreja, temos que tomar cuidado. Amém? Essa aula se encerra hoje. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aos pastores terem liberado esse momento, que eu possa ter transmitido algo de entendimento que venha a ser produtivo para cada um de nós, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor neste momento. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém. Glória a Deus. Que a paz esteja convosco. Amém. Quem está feliz aí? Irmãos, glória a Deus pela vida da pastora. Não é fácil, irmãos, para nós que estamos caminhando, né, com Cristo. Uma aula dessa aí a gente teria que desembolsar, né? E a gente faz esse trabalho porque nós cremos que o Espírito Santo ele age sobre nossas vidas e ele não cobra nada. Tudo aquilo que ele faz nas nossas vidas, ele nunca cobrou nada. Então não seria coerente nós cobrarmos para dar uma aula dessa. E eu creio que muitos já estão aprendendo, né, desde o início lá que veio do arrependimento, porque tudo gera, irmão, tudo tem um início, né? Para mim chegar aqui como pastor hoje, eu tive um início. Não vai achando que eu parei de fazer as bobeiras e simplesmente vim abrir uma igreja. Não, irmãos, foi 13 anos aí de lutas, né, aprendendo. E as coisas de Deus você nunca vai saber tudo, irmãos. Porque Deus não revelou tudo. Então você nunca acha que já sabe tudo porque Ele não revelou tudo. E tem coisas que o Espírito Santo revela aqui. Eu creio que a pastora dando aula aqui, eu creio que teve situações que na hora... Porque o Espírito Santo faz isso. Tem coisas que acontecem assim, você está ministrando aqui, o Espírito Santo ele vai trazendo coisas que o Senhor queria revelar, mas ele não registrou. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos aqui falar de algumas pessoas, vamos pedir oração aqui. Temos um pedido de oração aqui do nosso pessoal das redes sociais, depois nós vamos encerrar com as redes sociais. Tem aqui o Rogerson, né? Está pedindo oração por libertação. A Lucielni, eu acho que é isso. É isso? Não, teve a Luci, mas teve outra pessoa também que pediu uma oração, a Raquel e a Lúcia, né? Eu acho que é porque o nome dela é diferente. Mas teve aqui esse pessoal pedindo oração, nós vamos estar orando por essas vidas em nome de Jesus. Temos que orar também pela Bianca, pela Mariana também, que não estão bem de saúde, né? E nós vamos estar orando por essas vidas também ao término do culto aqui. Irmãos, quero dizer para vocês que no dia 24 teremos a nossa live. E eu peço para que os irmãos estejam acompanhando, estejam se inscrevendo. Vai ser bênção de Deus a nossa live no dia 24, tá bom? Todas as informações aí pode chamar a gente aí no privado, tá bom? Que nós vamos passar todas as informações. Quero agradecer aí a todos os irmãos aí que estavam nos acompanhando pela live, né? Que o Senhor ele possa engrandecer a sua vida. Eu declaro bênção sobre a vida de cada um de vocês. Dizer para vocês que continuam nos acompanhando. Nós temos esse trabalho aqui, humilde e simples, mas eu creio que o Senhor ele vai operar grandemente sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos estar orando ao término do culto aqui pela Lucia. A Lúcia é membro aí, né? Tem o Rogerson aí não é membro, mas está pedindo oração. A Raquel, nós vamos orar por todas essas pessoas aí, tá bom? Nós vamos colocar no caderninho de oração também, então todas as orações aqui no ministério nós estaremos orando. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar de cada um de vocês e continue nos acompanhando. Quinta-feira estamos aqui novamente. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, encerrado aqui com nossos irmãos da live, quero dizer para vocês que eu fico cada dia mais maravilhado com